Continuando o nosso estudo da transição do período da Antiguidade Romana para o surgimento da República Cristã, temos que ainda acrescentar a questão de como a ideia de império retorna à Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, nós temos que, no primeiro momento, a Igreja encontra-se já estabelecida e hierarquizada com a queda do saque de Roma. Concomitantemente, você tem uma visão geral dos povos germânicos que não estavam agrupados na ideia de impérios, mas de reinos, aqueles mais poderosos. E aí nós temos que compreender como volta a ideia de um império. Ou melhor, adiantando a ideia, como surge o Sacro Império Romano Germânico e sua dinâmica dentro dos próximos 700 anos da história europeia. Para entender isso, podemos citar novamente Thomson e Johnson, An Introduction to Medieval Europe. A partir de Clovis, os reis francos se tornaram tão absolutos quanto possível é ser como rei. Eles controlavam a igreja e tratavam seus reinos como propriedade particular, a ser dividido por seus filhos masculinos. Apesar da monarquia ter se tornado hereditária, havia uma eleição formal, depois da qual o rei era levantado sobre um escudo, como era antigo ritual germânico. Muito bem. Então, para compreendermos a emergência de um império, nós primeiro temos que compreender que haviam tribos germânicas, que já apresentavam um caráter absolutista nos seus reis. Absolutista no sentido de centralizarem o poder no reino em sua família, e não no sentido que vai se desenvolver lá depois do Leviatã de Thomas Hobbes. Então, o ponto de partida é que você tem que começar a entender que, com Léo I, a igreja começa a fazer uma conversão dos diferentes tribos germânicas. Começa a se instalar o cristianismo na Europa e, dentre esses cristãos, vai surgir a figura de Carlos Magno, que foi um dos sucessores de Clovis o Merovingio. Surgirá, então, sob a tutela de Carlos Magno e com a bênção da igreja, o Império Carolíngio. Então, com a parceria entre Carlos Magno, rei dos francos, e a igreja, começa então o estabelecimento do Império Sacro Romano Germânico. Então, para entender esses pilares, vamos começar com a legitimação do poder secular. Ou seja, como é que a igreja consegue, depois de 4 séculos, se associar à figura dos reis, da autoridade nas tribos germânicas, que é justamente a doutrina da cidade de Deus, a civitas Dei, civitas terrena. Então, basicamente, a relação entre igreja e Estado é fundamentada na doutrina de Santo Agostinho, ou seja, a visão da cidade de Deus, ou seja, a doutrina de Pedro, interpretada por Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus. Logo, todo rei que desejasse governar, que desejasse ter autoridade, ou todo aquele que desejasse ostentar autoridade, poder, ele obrigatoriamente teria que ter a bênção da igreja, pois a igreja começa a se estabelecer como sendo a voz de Deus. Então, basicamente, se você quer autoridade na terra, você tem que ter o reconhecimento da sua autoridade divina. Ou seja, alguém tem que ligar a chave da sua autoridade nos céus e na terra. Então, basicamente, começamos a compreender a ideia de que, olha, quem governa tem de ter a bênção papal, a bênção da igreja. Veja como é que é coisa interessante. Podemos aqui fazer uma regressão didática, até certo ponto temerária, e dizer, olha como é que o elemento do augúrio, que surge desde a monarquia romana, com os abutres, de Rômulo e Remo, começa a manter-se nas tribos germânicas, como sendo os abutres sendo substituídos pelas vozes e cânones da igreja. E aí vem a pergunta, por que a igreja católica iria
aceitar a ascensão de um novo império. E aí nós podemos recorrer a uma coisa que existe na ciência da história, ou seja, a história como ciência. A profecia de Daniel, ou também conhecida historicamente como a ideia de Translatio Imperii. Muito bem. Translatio Imperii é um conceito da ciência histórica que está bem atrelado à profecia de Daniel, que é basicamente você acreditar que você pode estudar as diferentes etapas da história da humanidade, os diferentes períodos históricos, como sendo um traslado dos diferentes impérios. Então, você designa o império dominante naquele período e usa ele como referencial para estudar, compreender aquela época. Seria a Babilônia, seriam os persas, seriam depois os gregos e depois os romanos. Então isso aí seria a ideia acadêmica de Translatio Imperii. Então basicamente nós temos aí que a partir de Roma você vai ter uma intrínseca relação entre a cristandade e o império, a ideia do poder secular. Muito bem, vamos então entender isso do ponto de vista canônico ou eclesiástico teológico. A profecia de Daniel está lá no seu livro 8, versículos 1 a 8, e diz: No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra. E posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuava olhando em visões noturnas, e eis que aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então essa profecia dos 4 animais que saem do grande mar está associado justamente à ideia de que esses 4 grandes animais marcariam os 4 grandes impérios da humanidade. Se eu não me engano, começando com a Babilônia, perpassando pelos persas, perpassando pelos gregos e depois chegaria aos romanos. E depois disso ocorreria então a vinda do Apocalipse. Para quem não conhece, foi então diante dessa profecia que, temendo o fim do Império Romano, marcasse a vinda do Apocalipse, a igreja então começou a aceitar o suporte, aceitar e dar o suporte a Carlos Magno. E para quem não conhece, esse é o busto de Carlos Magno, que, se não me engano, está no Louvre. Se você notar bem, muitas pinturas de Jesus, branco assim, você nota que tem uma certa semelhança com Carlos Magno, tá? Lembrando, Jesus não era claro dos olhos azuis, como muitos pintam aí. Então a profecia de Daniel foi um dos fatores da igreja dar o apoio à cruzada, à expansão do rei Franco sobre as outras tribos germânicas, a qual aconteceu no ano de 800 depois de Cristo. Ao lado do imperador, ou seja, quando Carlos Magno foi
coroado imperador com as bênçãos da Igreja e reconhecido como sucessor do Império do Ocidente pelo Império Oriental, que assumiria então o nome de Império Bizantino, começou então o que se conhece do período da República Cristã. E essa República Cristã é marcada justamente pela situação de que a Igreja tinha um mecanismo de controle dos reis e príncipes do Império Sacro Romano, que era a excomunhão. Então, basicamente, ao mesmo tempo que surgiu o feudalismo, com o Tratado de Verdun e a divisão do Império em diferentes principados e reinos, tanto que o Sacro Imperador Romano Germânico surgia depois de Carlos Magno através da eleição entre esse conselho de príncipes, o que no primeiro momento foi uma fórmula que até ajudou a manter o império, mas com o passar dos anos demonstrou-se a sua própria ruína. Ao mesmo tempo, você tem que a Igreja consegue submeter, especialmente a Europa Central, a ideia do cristianismo. Então, o Papa ele assume ao lado do imperador, neste primeiro momento, a postura de ter poder sobre essa república cristã. Se você quiser ser um príncipe, se você quiser ostentar poder, você tem de ter a bênção da Igreja. Caso contrário, você poderia sofrer o que se chamava de intervenção religiosa. O Papa declara você, príncipe, excomungado, e aí você era tratado como herege pagão e perdia os seus direitos sobre determinado feudo, sobre determinado principado. Então, o que marca a República Cristã é justamente a ideia de que existe uma unidade cristã entre os povos germânicos, povos europeus, e que todos eles estariam sobre a batuta, a tutela da Igreja. E aquele que fosse contra os cânones da Igreja, contra a ideia dominante de cristianismo, ele poderia sofrer a excomunhão, e aí surgia a primeira forma moderna de intervenção em um Estado, em uma civitas, em um principado, a intervenção religiosa. Tanto que quando você vai estudar as cruzadas nada mais foram do que intervenções religiosas em outros países, patrocinados tanto pela parte da nobreza, como também idealizada e, por assim dizer, concebida pela Igreja.